paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube, amém? Esta que eu vos falo é Obreira Maria de Jesus, serva do Senhor, e mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da madrugada. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a vida sentimental. Quero dizer a vocês que nós fizemos esta semana uma oração por esta causa. Então, se você quiser ouvir a oração depois desta reflexão, escuta este vídeo até o final, que na hora que ele finalizar, vai ter uma grade. E aí você vai ver lá as orações, vão constatar lá 2 orações. E você escuta. A primeira foi a que foi publicada esta semana. E a segunda já foi publicada dias anteriores. Mas vocês escutam a oração e determina aí o seu milagre, a sua bênção. Nós fizemos essa semana, você ouviu, mas pode ouvir de novo, não tem problema não. Tá bom? Peço a vocês que já vão dando aí a sua curtida. Isso nos ajuda muito, queridos, para o fortalecimento do canal e para que podemos alcançar mais vidas através do nosso trabalho. Amém? Então, vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, e eu vou ler o versículo 18 e o versículo 21 ao 25. O título é A Formação da Mulher. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Versículo 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Veja bem, queridos, esta palavra, ela é profunda mesmo. Se a gente fosse aprofundar aqui diante do que ela quer nos revelar, ia ser bem demorado a reflexão. Mas nós vamos ser breve. Vamos tirar aqui apenas uns tópicos importantes, principais para a nossa reflexão de hoje. Primeira coisa, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Por que Deus disse isso? Porque, amados, a solidão é algo que entristece muito o coração do homem. Um homem e uma mulher que é só, ele pode ser rico, ele pode ser próspero do jeito que ele for, mas ele não se sente feliz por completo. Ele não se sente completo, a não ser uma pessoa que é sozinha por opção, porque ela gosta de viver só, é diferente. Mas quando é uma pessoa que tem desejo de ter alguém ao seu lado, se ela está sozinha, a probabilidade é dela entrar até mesmo em depressão. O homem tem muito mais dificuldade de suportar isso do que a mulher. Porque, de certa forma, a mulher ainda tem uma resistência. Então, existem pessoas que é sozinha
e não se importam, porque já se acostumaram, já se habituaram a conviver só, sem o parceiro. Mas tem pessoas que têm muitos anos que está só, mas nunca se acostumou, nunca aceitou e não concorda com a ideia e está à procura de um e outro, e muitas vezes entra em depressão, e muitas vezes fica angustiado, fica ansiosa e fica naquela agonia, cadê o meu que não aparece, e fica pedindo, fazendo oração de uma forma ou de outra, fica passando o seu problema para um e para outro e demonstra nitidez a sua ansiedade. Amados, isso também não ajuda. Isto não ajuda. Sabe por quê? Porque quando alguém se encontra só, em primeiro lugar, ela tem que manter o equilíbrio. Ela tem que se manter segura. Ela tem que estar numa postura perseverante, mas confiante em Deus, sabendo de que a qualquer momento Deus pode trazer o seu sim, porque Deus é fiel. Olha, Deus vendo que Adão estava só, Deus se preocupou. Pode observar que não foi Adão que pediu a Deus mulher, não. Foi Deus que viu esta necessidade em Adão. Então ele faz o mesmo com aquele que se encontra nesta mesma situação. Vamos agora para o outro tópico. Deus falou que iria fazer para Adão uma auxiliadora, que ele seja idônea. Então Deus, ele não colocou qualquer pessoa na vida de Adão. Também ele não pegou o barro e fez uma outra mulher, igualmente ele fez Adão. Não, Deus fez questão de tirar uma das costelas de Adão para, através dela, fazer a mulher. E por que Deus fez isso? Porque Deus quis fazer uma ligação, uma união entre eles. Tão tal que Adão falou, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Querido, isto é muito forte. Tão tal que Paulo falou que quando a mulher se casa com o homem, os dois se unem num só corpo e numa só carne. Então, por que Paulo falou isso? Porque quando Deus fez Adão e fez Eva usando o corpo de Adão, foi com este propósito de haver esta união, esta ligação, para que os dois juntos formassem uma família e ali eles procriassem, tivessem os filhos, e os filhos fossem genética dos dois. Os filhos tivessem sangue dos dois. E detalhe, Deus criou a mulher usando a costela de Adão justamente para que ela fosse idônea, ou seja, apropriada para ele, que estivesse os mesmos princípios, que estivesse no mesmo patamar, que tivesse as mesmas ideologias, que não fosse diferente os procedimentos para um ter uma cabeça virada para um lado, outro para o outro. Significa que hoje, para uma mulher ter um casamento com um homem que lhe venha lhe proporcionar a felicidade, é importante que este homem esteja no mesmo nível, patamar espiritual, que tenha a mesma fé. E quando é totalmente diferente, então ela vai trabalhar para que ele se converta, para que os dois vivam na mesma fé, na mesma unidade espiritual. E se porventura é o homem que é crente, então ele também precisa fazer o mesmo, procurar uma mulher que seja convertida também, para que ele não venha a sofrer problema depois. Porque, amados, a palavra diz sobre o casamento que não pode ser feito em julgo desigual. Cada um com a cabeça totalmente diferente da outra. Porque senão
é problema, amados. É problema no casamento. E olha que a tendência, geralmente, quando a pessoa que é convertida, ela não tem uma fé genuína, a tendência é dela terminar perdendo a sua fé, se desviando dos caminhos do Senhor para acompanhar o parceiro, ao invés de ser ela trazer ele para a presença de Deus. Outro fato interessante que eu achei também aqui na palavra, quando diz que Deus usou foi a costela do homem para fazer a mulher, para que ela fosse parceira dele, lado a lado com ele. Significa que Deus não fez a mulher para ser a escrava do homem. Também Deus não fez a mulher para ter autoridade sobre o homem. Deus fez a mulher para ser companheira. Ali os dois vão governar juntos a sua família. Os dois vão estar ligados em mesma concordância. Um passando para o outro aquilo que está fazendo, aquilo que quer fazer, os seus projetos, sempre em concordância. Outra coisa também que nós devemos observar, Deus não fez o homem para casar com Adão. Deus não foi uma pessoa do mesmo sexo para casar com a outra. Tão tal que não há procriação quando a pessoa se une com outra do mesmo sexo. Para fazer a família tem que ser sexo oposto. A mulher, ela tem a natureza totalmente feminina. E o homem tem uma natureza totalmente masculina. Então vai unir a natureza dos dois para poder ter uma família bem estruturada. Ou seja, a mulher, ela tem uma sensibilidade diferente da do homem, procedimento diferente do homem. Então Deus criou essas duas personalidades para fazer a família justamente pela necessidade que existe destas duas pessoas, destes dois gêneros numa família. E detalhes, no versículo 24 fala que o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua esposa. E depois diz, tornando-se os dois uma só carne. É quando vem o casamento. Muitas vezes a pessoa se casa com o outro e continua ligado na família anterior, enquanto ela tenha que se preocupar em construir a família dela. E tem mais, queridos. É muito importante quando o homem que se casa com a mulher e os dois estejam ali juntos para fazer aquilo que é bom, dar uma boa educação para os filhos, colocando o seu lar, colocando a sua vida, colocando todos os seus projetos na presença do Senhor. Eu falei aqui uma vez, que muitas vezes os pais deixam os filhos crescerem para depois orar por eles. Muitas vezes os pais começam a investir na vida dos filhos, no mundo espiritual, na hora que os filhos passam a dar trabalhos. A mulher lembra de apresentar o seu casamento, o seu lar diante do Senhor, na hora que ela vê que a coisa está complicada, está errado. Nem o homem, nem a mulher deve ter esse pensamento de apresentar a sua família ao Senhor somente na hora da necessidade, na hora dos problemas. Tem que apresentar sempre antes do problema, para que o problema nunca possa interferir. Então, queridos, vocês querem ter uns filhos abençoados futuramente, até mesmo na vida sentimental, então começa a clamar pela vida deles, enquanto eles são novinhos mesmo, para que Satanás não tenha ousadia na vida sentimental deles,
Não é que você esteja aí precipitando, antecipando aí a escolha do seu filho, não. Mas é colocando na presença de Deus. Para que assim como Deus se preocupou em dar para Adão uma mulher que fosse idônea, que Deus venha fazer isso na vida do seu familiar. E você que não tem ninguém, comece a pensar nisso. Pedir a Deus que Ele coloque um homem que seja idôneo. Você que é homem, que Deus coloca uma mulher que seja sua auxiliadora, que seja idônea. Amados, às vezes a pessoa está só, ela só quer pedir a Deus o companheiro, mas ela não pede o tipo de companheiro que ela quer. E isso também é muito importante, amados. Falar para Deus o tipo de pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. E enquanto não vem, começa a trabalhar com você mesmo, com as suas personalidades, e começa a pedir a Deus para que Deus dê uma pessoa que haja concordância de personalidade, da personalidade dele com a sua. Deus vai preparar a pessoa certa para te conceder na hora certa. Às vezes a gente pensa que pede a Deus hoje e Deus já vai dar hoje porque nós pedimos hoje. Não, Deus vai dar na hora dele. E às vezes a hora dele demora, mas o importante é a gente não sair da posição. É continuar perseverante, é continuar confiante, porque na hora certa vem. Cuidado, meus queridos, que tem muitas pessoas que por falta de paciência aceita qualquer tranqueira na sua vida e aí ao invés de se casar e ser feliz, começa a arranjar tribulação. Aí é que o sofrimento é pior. É muito mais triste para uma pessoa que se casa com qualquer um e depois sofre. Isso é complicação, é discussão, é desavença, é desconfiança e é egoísmo e é tanta confusão no meio. É muito pior do que ficar sozinho, queridos. Quantas pessoas que têm uma ansiedade tão grande para casar, quer porque quer e encontra com qualquer um e acha que aquele ali vai resolver tudo. Se ele não tiver no jeito, vai ficar. Aí quando casa diz assim, parece que eu era feliz e não sabia, porque pelo menos eu vivia em paz. E agora cadê a minha paz? Cuidados. Muitos casamentos hoje estão começando já com o propósito de terminar. Mal começou, já estão indo para o divórcio. Querido, será que Deus se agrada disso? Vamos colocar Deus em primeiro lugar nessa situação. Será que Deus, Ele proporcionou isso para você? Proporcionou isso para nós? Não. Então vamos ter paciência, vamos ter a tolerância, não vamos deixar a ansiedade tomar conta, porque a ansiedade se torna um bloqueio. E vamos estar firme na fé. E quero falar para você que já é casado. Seja sábia, mulher. Seja sábia em lidar com seu companheiro. Pede muito a Deus por você, para você conseguir lidar com as imperfeições dele. Você também, marido, pensa assim na sua esposa, porque tem muitas pessoas, amados, que quando casa, ela quer só achar perfeição no seu cônjuge. Ela quer achar tudo perfeitinho nele, mas ela não se preocupa em favorecer isso para ele. O importante é que nós exigimos aquilo que nós também sejamos capazes de oferecer. Se você quer ter um bom esposo, procura ser uma boa esposa. Se você quer ver o seu marido feliz, então contribui para isso, porque você vai ser mais feliz ainda. Assim é o homem para com a mulher. O dever e a obrigação é para os dois. Então vamos, amados, estar nesse propósito firme de apresentar a Deus a nossa vida, mesmo já estando casado, para que Deus venha dar o revestimento, para que Deus venha brindar, para que Deus não permita que Satanás venha colocar as unhas dele.
Satanás, ele é tão atrevido que quando um casal está indo muito bem, muito bem, muito bem, ele usa uma pessoa com a inveja, daí já começa a fazer aquela sujeira, aquelas macumba, e a pessoa vira a cabeça de repente, pensa que não, já não está mais em casa, já está na casa da outra. E a gente olha e fica pensando, quem diria aquele homem tão justo, tão sério, aquele homem tão íntegro, tão fiel. Mas não foi a falta de fidelidade da parte dele em si, não, queridos. Muitas vezes foi por alguma obra mandada, obra feita mesmo, para tirar ele de casa. Por isso que é bom a gente estar sempre vigilante. Quem está bem casado, pois continue orando mais ainda para o revestimento, para não cair. Agora, quem já está sofrendo essa situação, então não deixe de apresentar a Deus para que Deus repreenda essas malignidades. Então ore mais ainda para Deus trazer de volta aquilo que Satanás te roubou, que não pertence a ele. Para Deus te dar de volta. E não esqueça, você que está solteiro, que ainda não conseguiu, clamar a Deus para que Ele venha te dar uma pessoa abençoada e que Deus venha também proteger. Aquilo que Deus te der, que Deus venha proteger para que você não sofra as consequências depois. Amém? Então vamos agora de clamo. Pai, eu apresento este meu irmão e esta minha irmã diante de ti, Senhor. E suplico a tua misericórdia, Pai, sobre a vida deles. E te peço, Senhor, para que esta palavra venha penetrar no seu coração e que venha lhe trazer, Senhor, mais resultado, Pai. Que eles venham entender mais além do que foi falado. E que a tua mensagem, Senhor, a tua palavra, Pai, possa mudar a história de alguém que está precisando, Senhor. Venha, meu Deus, dar cobertura nos casamentos, protegendo, livrando e guardando. Traga de volta, Senhor, aquele que saiu de casa e que houve uma separação, para que haja restituição. Pai, abençoa os filhos, abençoa o familiar e livra, Senhor, dos maus caminhos, das maus escolhas, Senhor. Abençoa, meu Deus. Eu te peço, Pai, para que o teu nome seja glorificado em todas as famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Fiquem na paz. Deus abençoe.